então, a gente chega ao fim. O que acontece quando uma história tão épica quanto a de Gênesis termina? Bom, hoje a gente vai mergulhar no capítulo final. Gênesis 50 é uma narrativa muito poderosa sobre luto, sobre perdão, mas olha, acima de tudo, é sobre como um fim pode ser, na verdade, a promessa de um começo ainda maior. E tudo começa aqui, com este momento incrivelmente humano. Depois de toda uma saga de poder, de traição, de reviravoltas, a história se resume a isso: a dor universal de um filho perdendo o pai. Mas o luto de José não é só um ato pessoal, não. É o que coloca em movimento os eventos que vão definir o destino de uma nação inteira. Então, a morte de Jacó, o patriarca que a gente conhece também como Israel, não é apenas o fim de uma vida. É o fim de uma era, de verdade. Mas, como a gente vai ver, a morte dele serve como um catalisador, sabe? Forçando a família e, por tabela, uma nação inteira a confrontar o passado e a olhar para o futuro. 70 dias. Pensa só, o luto por Jacó no Egito durou 70 dias. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, esse era o período de luto reservado para um faraó. Isso não mostra só o poder que o José tinha, mas o imenso respeito que todo o Império Egípcio passou a ter pela família dele. Era literalmente uma nação inteira prestando homenagem. A seguir, vem a realização do último desejo de Jacó, ser enterrado na terra de seus antepassados, em Canaã. E olha, isso aqui não é uma simples viagem funerária, não. É uma operação logística e política de grande escala, um ato de fé que precisou da permissão do homem mais poderoso do mundo na época, o faraó. E que procissão foi essa? Primeiro, o José teve que pedir a permissão formal do faraó. Depois que conseguiu, uma comitiva gigantesca com oficiais egípcios e toda a casa de Israel partiu para Canaã. A jornada foi tão monumental que eles pararam por 7 dias para um luto solene, impressionando os moradores locais antes de finalmente cumprirem a promessa, sepultando Jacó na caverna de Macpela. Com o funeral terminado e Jacó sepultado, o foco da história muda drasticamente. O luto público dá lugar a um drama familiar bem particular. Sem o pai ali para mediar a situação, os irmãos de José são dominados por um medo antigo, a culpa por terem vendido ele como escravo décadas atrás. Eles temem que, agora, a vingança de José seja inevitável. E o contraste aqui é sensacional. De um lado, a gente tem a expectativa dos irmãos, baseada naquela lógica da retaliação, do olho por olho. Eles estão esperando o pior. Do outro lado, vem a resposta de José, que vira essa lógica de cabeça para baixo. Em vez de vingança, ele oferece graça, segurança e provisão. Ele chora com a desconfiança deles e os tranquiliza, prometendo cuidar deles e das suas famílias. E aqui está o ponto crucial. Talvez a declaração mais importante de toda a história de José. Ele não nega o mal que os irmãos fizeram. Ele o reconhece. Mas ele coloca essa maldade dentro de um plano maior. A traição deles foi o mecanismo que, nas mãos de Deus, acabou salvando inúmeras vidas da fome, incluindo a própria família deles. O que José expressa aqui é a ideia de providência divina. É a visão de que, mesmo através das piores intenções e ações humanas, um propósito maior e bom pode ser alcançado. É uma perspectiva que transforma a tragédia em um testemunho de propósito e de esperança e é a chave para a gente entender esse perdão tão radical do José. O capítulo e o livro de Gênesis inteiro termina com outra morte, a do próprio José. Mas, assim como o pai dele, o José usa a sua morte não como um ponto final, mas como um sinalizador para o futuro, plantando as sementes para o próximo grande capítulo da história do seu povo, o Êxodo. Olha só a jornada dele. De um jovem de 17 anos jogado em um poço a governador do Egito aos 30, até a sua morte aos 110 anos. Ele viveu quase toda a sua vida no Egito, uma terra estrangeira, e, no entanto, a sua fé e a sua identidade permaneceram totalmente ligadas à promessa feita aos seus antepassados. As suas palavras finais são uma mistura de profecia e comando. Ele afirma sua fé de que Deus vai levá-los de volta à terra prometida. E então ele os faz jurar: levem os meus ossos daqui. Os restos mortais dele não deveriam ficar no Egito. Eles se tornariam um lembrete físico, um lembrete portátil da promessa de que um dia eles voltariam para casa. E isso aqui ilustra brilhantemente a genialidade da narrativa. O livro de Gênesis termina com a imagem de um caixão no Egito. José, o Salvador, está morto e embalsamado, mas não está enterrado em sua terra natal.
Seus ossos se tornam um elo narrativo que conecta diretamente o fim de Gênesis ao início do livro de Êxodo, onde, centenas de anos depois, Moisés vai cumprir esse juramento. E é assim que Gênesis termina. Um final que parece sombrio, o herói da história em um caixão, em terra estrangeira. No entanto, é precisamente nesse final que reside a mais forte promessa de um novo começo. E isso nos deixa com uma pergunta: como é que os maiores símbolos de um fim podem às vezes se tornar as sementes mais poderosas da esperança?